eu te fazer uma pergunta direta aí, tá? O app que você está desenvolvendo, ou até aquele que você usa todo dia, ele tem a mesma cara no Android e no iOS? É igualzinho? Bom, se a resposta for sim, eu acho que eu quero te dizer uma coisa e talvez você não vai gostar. Talvez a gente esteja fazendo isso do jeito errado. Posso falar? Fala, Neto! Vamos lá, pessoal. Neto Marinho aqui. Sim, você não está confundindo, você não está tendo uma alucinação. Eu estou de volta. Voltamos aí com o Fala Neto, os episódios no canal. E agora estou até com o pessoal que está editando. Então o negócio vai andar. Então acompanha aí. Se você chegou agora por esse episódio, sabe que tem lá uns 50 para trás. Dá uma olhadinha, segue, me ajuda a voltar e crescer com esses canais aqui, com esses vídeos e tudo mais. Ou se estiver ouvindo pelo podcast, muito obrigado também, compartilha esse episódio e tudo mais. Mas vamos lá, esse papo aqui hoje é um tema que geralmente ele acaba gerando muita discussão, tá? Que é esse negócio do app ter a mesma interface, o mesmo visual, a mesmíssima cara no Android e no iOS, e eu tenho certeza que você já passou por isso aí. Você já abriu o app e ele era igualzinho, sei lá, se você tava no Android, você falou assim, nossa, isso aqui parece um app de iPhone, ou o contrário, tá no iPhone e fala, nossa, isso aqui parece um app de Android, né? E assim, isso tá cada vez mais comum justamente por causa dessas plataformas, né? Dessas stacks aí, cross-platform, tipo Flutter, React Native e outras aí que já existiam. Mas a promessa que eles trazem é, inclusive, muito atraente. E aqui é interessante que, assim, até pouco tempo atrás, eles falavam que não, a gente consegue fazer cada um aparecer com o seu aplicativo, com sua plataforma e tal. E aí, quando teve recentemente a mudança aí do Android pro Material U, e no caso do iOS, né, o Liquid Glass, a pessoa, não, mas você faz a interface uma vez só e a gente cuida disso. E, na verdade, isso aí é meio que uma armadilha, né? Porque na prática a gente sabe que não é bem assim. Então, assim, por isso que eu acho que essa promessa ela é, na verdade, uma armadilha. Porque assim, vamos lá. No papel, a hora que você começa a falar, isso parece bom. Tá, a gente vai economizar tempo, dinheiro, vou fortalecer a minha marca. E a gente tem que pensar o seguinte: mas será que realmente a consistência de marca é a mesma coisa que uma experiência positiva para o usuário no seu aplicativo? Disso que eu estou falando, que você já pode ter imaginado, eu estou falando justamente disso, que é a ideia de ter uma UI única que vai funcionar do mesmo jeito ou com poucas adaptações. E isso, na minha visão, ela vai acabar ignorando uma coisa fundamental quando a gente fala de experiência do usuário, que são os hábitos que o usuário construiu ao longo do tempo usando ali o seu celular, o seu tablet. Ah, Neto, mas quem é você? Você é dev, você é programador, você é fã do Android, quem é você para falar isso e tal? Eu vou dar uma carteirada, que hoje eu vou fazer um momento carteirada, que é o seguinte, eu tenho mestrado na área de ciência da informação, eu estudei a parte de arquitetura da informação, encontrabilidade, tenho artigos nessa área, e também tenho aí, basicamente, uns... Tempo voa, né? Eu tô desde 2008, assim, que eu entrei na Nokia, que eu posso falar, assim, me envolvido em grandes projetos de aplicativos. Então lá na Nokia a gente tinha laboratório de usabilidade, depois eu passei por empresas grandes e tô há 12 anos, 13 anos agora quase, no Google. E durante um bom tempo dessa minha atuação no Google, eu era responsável, inclusive, por avaliar os aplicativos que iriam ser destaque na Play Store aqui para o Brasil, sabe? Então isso me deu tanto um lado teórico, mas um lado prático de ver como isso funciona. E aí que eu explico para vocês assim. Vamos pegar uma coisa simples, tá? Não tô nem falando de navegação. Sei lá, lista, por exemplo. No iOS, o usuário está acostumado a arrastar um pouquinho para o lado, ver as opções que tem ali, tomar um excluir, arquivar, sei lá, alguma coisa assim. E no Android, instintivamente, eu vou fazer o quê? Eu vou segurar aquilo num toque longo, para eu então ter essas ações. Quando eu opto por uma dessas duas coisas, eu vou estar prejudicando a experiência do outro. Ou se eu crio uma terceira coisa, eu estou prejudicando a experiência dos dois usuários. E isso dentro da UX é o que a gente chama de fricção. Eu tenho uma fricção ali, eu estou tendo que fazer o meu usuário parar, então ele olha, para, pensa do que ele vai fazer, ao invés dele simplesmente usar. Tem até um livro muito bom na parte de UX, eu vou pôr
como sempre, os links de livros, materiais de referência na descrição do episódio ou no post também do YouTube, que é Don't Make Me Think, né? Não me faça pensar. Que é aquela abordagem onde o usuário é levado a navegar, a usar de forma fluida. E quando o seu app não respeita isso, ele parece quebrado. Outro exemplo, você pega Cards, né? No Material Design, ele tem uma elevaçãozinha. No iOS, isso é mais chapado um pouco. E aí, se você botar um card no Android chapado ou sem elevação nenhuma, talvez vai ficar ruim para distinguir. Já no iOS, o usuário fala assim, nossa, que negócio diferente. Cara, ia ter um alerta, sei lá, os botões do alerta, eles têm posições diferentes dentro de uma tela. Então você tá, de primeira, já criando uma fricção por desrespeitar esse padrão, esse aprendizado, essa carga cognitiva que o usuário tem na plataforma. E assim, e aí tem um ponto prático, que é o pior de tudo isso, que é o pesadelo da manutenção, né? Neto, mas pelo contrário, eu já tenho um código só, a manutenção é uma única. Tá, mas e aí? Quando os SOs, como aconteceu recentemente, eles lançam atualizações. Então você vai lá, o iOS lançou o Liquid Glass, o Glass Morphism, né? O morfismo do vidro, sei lá. Ou no Material Design, que é o Material U, onde você tem as cores que se adaptam de acordo com a cor do aplicativo e tal. E aí? Então você percebe que a economia inicial, ele pode virar meio que uma dívida técnica de design muito grande. E aí você vai estar assinando um contrato, digamos assim, para ficar sempre correndo atualização de design 2 vezes maior que as tecnologias estão por aí. Então acaba sendo uma batalha meio perdida. Por exemplo, esses tempos eu fui pedir uma pizza e tinha um aplicativo. Depois eu vou até falar um outro episódio sobre isso, esse negócio de ficar tendo aplicativo para tudo. Eu acho que não tem que ter, mas enfim. A pizzaria tinha um aplicativo dela. Eu entrei e, cara, eu fui selecionar minha data de nascimento, sei lá porque eles pediram isso, sei lá, porque de repente para pedir pizza tem que ser maior de 18 anos, né? Mas enfim, eu fui colocar, eram aqueles ícones do SDK do Android 3, Android 4. Cara, coisa horrível. Né? E olha que nem tô falando de híbrido, né? Nem de cross, tô falando de um aplicativo nativo. Então, a UI faz sim diferença. Então, temos que pensar nisso, como que eu estou trazendo esses elementos para que o meu usuário use o aplicativo. Mas continua aí a questão, né? Vou unificar a UI, vou webificar a UI e o meu system design? Bom, aí vem a pergunta, né? Neto, e o meu system design? Não é isso, eu tenho consistência, eu estou indicando como vai funcionar tudo, e aí você vem agora e fala que eu tenho que ter uma UI para cada coisa. E esse é o erro mais comum que eu vejo. O System Design, ele não é uma biblioteca de componente onde você vai fazer tudo igualzinho. Não é um Bootstrap, não é um Angular com os componentes lá de web. Por isso que eu estou chamando de webificar. O Design System, pensa nisso como um Lego, né, da sua marca. E Lego no sentido de que ele não vai te dar a casa pronta, a figura pronta, ele vai te dar as peças, né? Então, por exemplo, as cores oficiais do seu app, qual que é a cor primária, a cor secundária, qual que é a tipografia, qual que é o estilo dos ícones, o espaçamento dos elementos e por aí vai. Então, o Design System ele vai definir o que e o porquê na sua identidade visual, né? Ele é o seu guia de estilo, vamos falar assim, e não como você tem que tratar todo mundo do mesmo jeito. Porque aí sim, na interface do usuário, a UI é o como, né? O como você monta as peças em cada plataforma. E é aqui que a magia vai acontecer, tá? Você vai pegar esse negócio no Android e vai construir do jeitinho que o Material U, o Material Designer falou. No iOS, mesma coisa. Você vai usar, respeitar os guidelines do Human Interface Guidelines, né? Que é o HIG, HID. E qual que é o resultado disso? O app vai sim ter a essência da sua marca, ele vai ter sim suas cores, ele vai ser assim, você vai bater o olho no aplicativo e vai falar assim, pô, isso aqui é o aplicativo do Neto, eu sei que é esse aplicativo aqui. Por quê? Porque você está respeitando a sua marca, mas ele vai tratar o dialeto nativo disso. Então, pô, agora eu tenho sim aqui uma interface que está com a cara da loja XPTO, só que a hora que eu vou numa lista, que eu estou procurando um filtro, o jeito de filtrar está respeitando o jeito como que isso é mostrado no Android ou como é mostrado no iOS. Então, você vai ter a consciência de marca sem a frustração do usuário em usar aquela coisa que ele está se sentindo meio burro. Mas não era assim? Como que eu faço isso aqui? Porque ele não tem que pensar para usar.
Ele tem que simplesmente sair usando. Eu gosto muito de explicar dar esse exemplo do explicar com o próprio WhatsApp. Cara, tem pessoas de todas as gerações, de todos os níveis de instrução que usam o WhatsApp, que é fácil de usar. Então, se você começa a colocar fricção no aplicativo, você tem uma grande chance de frustrar esse seu usuário. Bom, beleza. Então, qual que é a conclusão? Eu vou jogar tudo fora, nada presta, Flutter e React Native não vão... Calma, gente. Não tô falando isso. Você pode sim, primeiro vamos lá, muito bem usar essas ferramentas de uma forma inteligente. Elas são fantásticas para compartilhar, por exemplo, lógica de negócio. Elas são ótimas para que você faça gestão de estado, comunicar com a API, toda a parte ali que fica debaixo do capô. Mas na camada de UI, naquilo que o usuário vê e toca ali, vale a pena, na minha visão, o investimento de criar os componentes que se adaptem. Eu tenho certeza que vai aparecer alguém e falar assim, mas o Neto tá falando isso aí porque ele virou fanboy do KMP, porque agora o Neto quer vender curso de KMP. O que eu quero vender é óbvio, gente, né? Eu preciso pagar o leitinho das crianças. Mas na verdade é o contrário. Eu me interessei pelo KMP porque ele tem essa abordagem. E aí eu fui estudar, estou estudando, vamos oferecer aí o hands-on, porque eu gostei e, na minha visão, ele tem uma abordagem excelente para o cross-platform. Por quê? Se você for pegar lá, mesmo no Flutter, né? Sei lá, você pode fazer o Cupertino Alert Dialog para o iOS e um Alert Dialog do Material no Android. Você pode fazer isso também no Flutter. No React Native, você tem componentes que ele vai respeitar cada plataforma. Então, é isso que eu digo. Não estou dizendo que você não deve usar essas coisas ou que você tem que usar um KMP, por exemplo. Eu acho mais importante você usar essas ferramentas, qualquer que seja que você é mais familiarizado ou mais experiente, mas você tem que entender que vai dar um pouco mais de trabalho ter isso customizado ou feito para cada plataforma? Vai sim. Mas o resultado é que o seu app vai parecer mais profissional. E o mais importante, ele vai parecer já nativo com aquilo ali. Neto, mas isso é uma regra de ouro do mobile? Não, cara. Por exemplo, tem alguns tipos de aplicação que você pode usar uma interface, sei lá, de novo vou usar esse termo, tá? Uma interface webificada. Por exemplo, se você está fazendo aplicativos que vão ser utilizados em um contexto mais enterprise, mais corporativo. Então, sei lá, é um aplicativo de aprovação de despesa, é um aplicativo de mensagens internas do time, ou até um aplicativo para usar nos restaurantes ou em locais para tirar pedido, ou para criar ordem de serviço. Olha, nesse sentido, você tem que pensar no quê? Olha, como são as funcionalidades e como que eu torno aquela pessoa mais produtiva? Porque na hora que eu estou aprovando uma despesa, na hora que eu estou tirando um pedido, na hora que eu estou criando uma ordem de serviço, aí nesse momento a interação do SEO pode ser menos importante. Então, por exemplo, vamos pegar uma coisa mais concreta, sei lá, você está fazendo um aplicativo para pessoas usarem no restaurante. Cara, e tem restaurante que usa iPhone, que usa iPhones mais antigos, ou que usa um iPad, e tem os que vão usar Android. Como que eu faço um aplicativo que vai estar bem nessas daí? Cara, aí você sim pode criar uma coisa unificada, porque se eu trocar ali o Android ou o iOS no dispositivo do dia a dia, der um pau e tal, eu consigo usar e o funcionário ou o usuário não vai precisar reaprender algumas coisas. Por quê? Porque ali eu tô, sei lá, pegando uma lista de itens e ao invés de, no caso do Android, lá na navigation bar, ou no caso do iOS, eu puxar um negocinho pro lado, não, eu vou sempre ter um botão no final excluir, por exemplo. Então, nesse caso, a gente está falando de um ambiente corporativo onde eu tenho que priorizar as funcionalidades. Olha, mas no meu consumo eu também quero priorizar a funcionalidade. Sim, você vai priorizar a funcionalidade, mas nesse caso, o que vai acontecer? Eu tenho todo um arcabouço ali, então, SEO, navegação, interação com outros apps, que ela é mais importante, entendeu? Você vai focar no seu consumidor. Qual que é o meu consumidor? É um consumidor que ele precisa usar esse aplicativo no dia a dia, ele interage com outras coisas, ou é uma coisa mais corporativa, onde eu estou priorizando outro tipo de uso? O que eu quero dizer com tudo isso aí, gente? Que no final das contas,
ter uma UI idêntica nas duas plataformas, essa webificação, ela não é necessariamente bom. Muitas vezes é o caminho mais fácil. Por isso que eu falei de uma armadilha, porque talvez não é o melhor. Então, o desafio verdadeiro ali é onde que eu já vi os bons aplicativos se destacar, é conseguir ter uma identidade de marca inconfundível. Então, você bate o olho ali e cada usuário, seja o Android ou seja do iOS, se sentir em casa, se sentir confortável em mexer no aplicativo. E aí, gente, a gente tem que parar, eu até postei isso recentemente também numa das redes sociais aí, que a gente não tem que ficar tomando essas decisões, essas escolhas como escolhas pessoais, sabe? Eu vejo isso desde a época do Java, a galera do Java do .NET, ou do PHP e do ASP, Postgres e MySQL, ou MySQL e Oracle. Cara, resolve o problema. Então, por exemplo, é uma startup, é uma ideia que eu tive de um aplicativo, como que eu vou resolver isso da melhor forma? Pode ser que você não seja um entusiasta de Flutter, de React Native, mas para fazer um protótipo rápido que vai rodar exatamente igual nos dois tipos, ou um app corporativo, já estão usando React Native, já estão usando Flutter. Engole o choro e vamos usar. Ou o contrário, você está numa startup, está numa empresa onde se faz separado, ou se quer fazer usando um KMP da vida, mas eu prefiro React Native. Tá bom, mas olha só, nesse critério aqui é melhor de fazer separadinho, que, por exemplo, no KMP, além da UI, eu não vou entrar em outros detalhes agora, mas além da UI, você também tem acesso da plataforma, sei lá, Bluetooth, a algum tipo de sensor, a algum outro tipo de processamento que você vai ter dificuldade numa plataforma que é puramente cross, né? Então, pare de tratar isso como uma escolha de time de futebol, como religião, como uma escolha pessoal. Ah, eu prefiro isso. Não é eu prefiro, né? É o que vai atender melhor, o que vai atender de forma mais prática e atrair melhor o usuário. Se você atrai mais usuário, se você tem mais gente usando, é aí que você vai se destacar. E aí, como eu sei que é um assunto que tem vários pontos interessantes, inclusive pessoas aí que têm até mais experiência do que eu construindo esses apps híbridos, né? Queira ou não, minha experiência é muito focada no Android, é muito focada no ecossistema de aplicativos para Android. Eu queria ouvir de vocês aí, o que você acha? Você é do time da UI única aí, ou você pensa que tem que ser cada um separado? Você já passou raiva com algum app por causa disso? Já passou raiva como desenvolvedor? Vamos trocar uma ideia. Eu acho legal a gente compartilhar as experiências aqui para que a gente possa evoluir todo mundo junto, né? E, claro, aproveitando, fazer aquele alto jabá. Como eu tô voltando agora, queria sua ajuda para voltar a crescer o canal, voltar a crescer o podcast. Então, se você tá ouvindo, compartilha, manda aí nos grupos, no Slack, no Discord. Se você tá vendo no YouTube, dá um likezinho aí, dá tá no canal. E se você tiver interesse, pessoal, tem logo, não sei, depende de quando você estiver ouvindo e vendo, mas no dia 30 de agosto vai rolar um hands-on de KMP e lá eu vou discutir também um pouquinho sobre isso. Quando que é legal fazer UI única, quando não é para fazer única, beleza? É isso aí, muito obrigado e vejo vocês no próximo.